Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast. Aqui quem vos fala, Pastor Júnior. Estou ao lado da minha esposa, Emanuele. Pai do Senhor, seja bem-vinda. Amém, obrigada. Graça e paz a todos. Maravilhas. Queridos, nós temos uma playlist, Mulheres Relevantes. Por que resolvemos fazer essa playlist? Primeiro porque a gente teve a ideia de começar a estudar muito sobre isso, já que a gente não teve, né, no início da nossa vida como evangélicos cristãos. A gente estudou a vida de algumas mulheres, né? Verdade. Veja só, queridos, é fundamental a gente destacar o papel que a mulher exerce, tá? Isso por quê? Falamos muito sobre grandes homens de Deus, por exemplo, na Reforma, Lutero, Calvino, etc. Mas e as mulheres? Será que as mulheres realmente não fizeram nada na Reforma? E aí essa playlist está trazendo algumas mulheres. A primeira mulher foi? Gulavon Grambach. E agora Marie Dentier. Isso. Quem é Marie Dentier, meu amor? Marie, ela era belga, nasceu em 1495, mas ela foi criada na França, nos mosteiros, nos conventos da França, né? Era de família nobre. E ela se tornou uma freira muito dedicada e passou a ser uma abadesa. Muito bem. Só para explicar, tá, queridos? O que é abadesa? Uma madre superiora, aquela que manda em todo mundo. Que fosse uma diretora, uma coordenadora geral daquele local. Isso. Tá bom. Mas a história vai falar algumas coisas mais da vida particular. Vai. Ela abandonou a vida monástica, casou-se com um monge, certo, né? E eles se converteram à fé protestante através dos ensinamentos escritos de Lutero, também de João Calvino. E aí ela passou a ter uma vida junto com seu esposo, de levar a mensagem de Deus, de proclamar a fé cristã e levar as pessoas a entender que muitas coisas na igreja que ela fazia parte anteriormente tinham como base grandes heresias, né? Certo. Desse casamento surgiram quantos filhos? 5 filhos. Pense como é corajoso. Para aquela época, principalmente, né? 5 filhos. Agora, depois, a história vai dizer que parece que pouco tempo depois o esposo faleceu. Foi, em torno de 5 anos, o esposo faleceu. E ela casou-se novamente com um protestante, pastor protestante da época. E os dois juntos, né, seguiram com o propósito de com Deus. Com essa fé reformada, com a fé reformada, exatamente. Então, ela foi de grande relevância, não só por propagar, né, os ensinamentos de Lutero, de Calvino, de Farel, mas também por trazer à tona a igualdade de gêneros. Eita, esse assunto aqui é muito interessante. Vamos lá, o que foi que ela falou sobre essa questão de igualdade de gênero? O que é que estava havendo na igreja daquela época? Bom, primeiro em relação quando ela era da igreja católica, ela era uma madre superiora, né? Ela tinha o conhecimento bíblico, ela falava de Cristo. Quando ela saiu da igreja, da mesma forma, ela continuou falando de Cristo, só que ela percebeu que no momento que ela passou a ser a esposa, né, de um reformador, a igreja protestante, que a princípio trazia liberdade para as mulheres de estudar, não é mesmo? De ler a palavra de Deus, de levar a mensagem de Deus, aos poucos ela foi se fechando esse canal de comunicação, e as mulheres passaram mais a viver em casa, no trabalho doméstico, cuidado com os filhos, organização da casa, e não mais tinha uma vida pública, né? Uma participação na questão da eclesia. Eclesiasticamente falando, ela não tinha como mais participar, não só ela, mas outras mulheres. Algumas aceitaram e vivia sua vida em casa, no lar, escrevendo, recebendo, sendo
hospitaleira, né? Recebendo pessoas, falando de Cristo em casa, através de suas amizades com vizinhos e cartas, mas ela não se conteve, ela não queria aceitou isso, ficar dessa forma, ela queria ter o seu papel de uma mulher relevante, assim como Maria Madalena, né, a mulher samaritana que recebeu de Cristo a missão de levar a mensagem do Senhor, né? Para os samaritanos ali, né? E eu acredito não, a história vai dizer que era uma luta dela, inclusive fazer com que a mulher tivesse um papel fundamental. Então, enquanto a igreja ali protestante estava querendo abafar esse papel feminino, ela estava lutando para que a mulher tivesse conhecimento bíblico, fizesse teologia. Isso, vez e voz, né? Vez e voz. Porque ela contestava as heresias da igreja católica romana da época, sim, com certeza. Mas também ela conseguiu um embate com os protestantes, com os homens protestantes que também queriam calar a voz dela. Né? E ela não aceitava isso. Agora, pegando um gancho nessa história dela de lutar para que a mulher estudasse teologia, me diga uma coisa, você acha que qual a importância? Você acha importante o estudo da teologia? Por quê? Me diga aí. Acho importantíssimo, porque algumas pessoas utilizam da palavra de Deus para enganar os outros, né? Certo. Para utilizar a palavra de Deus para os seus próprios interesses. E quando você faz um curso de teologia, você aprende a Bíblia sistematicamente, aprende o significado dos textos bíblicos. Então, é mais difícil de você ser enganado, mais difícil de ser implantado nas mentes as heresias, né? Aquilo que não provém de Deus. Então, é importantíssimo. Quanto tempo a Bíblia foi escondida do povo, né? Exatamente. E hoje em dia também acontece muito isso. A Bíblia está lá, explícita para todo mundo. Aberta, mas encoberta. Isso, parece que as pessoas não têm o acesso devido, porque está dando a terceiros aquilo que ela mesma deveria fazer, que era analisar, ler, interpretar a Bíblia. Sagrada, é verdade. E a própria palavra do Senhor vai dizer que a gente deve meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Olha, é importante demais que você estude teologia. Teologia, você vai estudar teologia sistemática, você vai estudar, por exemplo, regras de interpretação bíblica, você vai estudar a hermenêutica, você vai estudar a exegese, você vai estudar, por exemplo, a homilética, que é como preparar um sermão. Você vai estudar a história da igreja, você vai estudar a patrística, você vai estudar a escolástica, você vai estudar os livros históricos de uma forma bem aprofundada, você vai estudar muitas e muitas e muitas coisas. Você vai estudar filosofia, que é importante a gente entender o pensamento filosófico, como se constrói um pensamento racional. Isso é fundamental, assim. Eu acredito que todo líder deveria estudar teologia. Tá? E se por um acaso você conhecer algum líder que diz que a letra mata e o espírito é que vivifica pelo amor de Cristo, vá para bem longe dessa pessoa. Pois é, isso aí aconteceu ao longo da história, né? Muitos líderes aí ficaram com essa história de que a letra mata. Isso é um texto fora de contexto, que aí a gente sempre fala que um texto fora de contexto vira pretexto para você dizer absolutamente tudo. Mas vamos voltar à nossa Marie Dentier. Sim, o que foi que ela fez? Qual o papel fundamental dela na reforma? O que acontecia? As mulheres foram oprimidas, as mulheres foram retiradas de cena, né? Certo. E os homens eram que publicamente levavam a mensagem de Deus. E a Dentier disse que não. O sacerdócio é universal, né? O homem e a mulher precisam estar à frente para levar a mensagem de Deus. Né? A mulher não era submissa ao homem, mas ela era comissionada junto com o homem, né? Então, entender que a palavra submissa, que é até Bíblia, né? Bíblica, ela não quer dizer que ela está debaixo do homem, mas ela possui a mesma missão que o homem. Então, ela está debaixo da mesma missão e não debaixo do homem, que o homem está sobre ela e faz com ela o que ele bem quer. Não é isso. Submissão quer dizer debaixo e missão quer dizer missão.
né? Então, debaixo da mesma missão. Então, a missão que o homem tem, a mulher está debaixo dessa missão. Mas vamos lá. Então, o que foi que ela fez? Sim. Ela aproveitou que ela tinha um acessozinho à irmã do rei da França e foi lá escrever uma carta para Margarida de Navarra. Olha só. E nessa carta ela estava colocando os erros da Igreja Católica e também os erros dos protestantes em não deixar com que as mulheres falassem, né, publicamente, exercessem a função de levar a mensagem de Deus, né? Então, essa carta também foi publicada às pessoas. E aí, a Marie foi fundamental para quê? Para que as mulheres não fossem caladas, Sim. né? Que elas fossem também um instrumento de Deus. Então, ela lutou por essa igualdade de gêneros, né? Exatamente. Tem uma história de uma publicação que ela fez, que mais ou menos 400 exemplares. Como foi essa publicação? Foi Querelle de Femis. Certo. Se eu não me engano, é assim que se fala, né? Foram publicações que ela mostrava que as mulheres, elas precisavam ter o seu papel bem definido, né? E, assim, inclusive, Martim Lutero e Calvino não gostavam muito dos escritos dela, não, viu? Certo. Não achava você que legal. É um defensor ferrenho e cego de Lutero e Calvino, olha só, vamos lá. Não mesmo. Até porque, Lutero, ele estabeleceu lá naquela época a educação de meninos e meninas. Tranquilo. Só que nessa educação, nessa escola para meninos e meninas, as meninas aprendiam mais os afazeres da casa. E os meninos. Então, nessas publicações, ela dizia: não, as mulheres precisam também aprender e passar a participar das escolas bíblicas, que elas praticamente não participavam. Era, né? Só praticamente voltado mais para os homens. Né? Isso. E Calvino ainda era pior que Lutero. Olha porque só. ele segregava meninos das meninas, separavam mesmo. Meu Deus. Dizia: para que mulher falar? Né? Vê que até hoje há um grande preconceito dentro do protestantismo, né? dos cristãos, da mulher, isso, dentro da igreja, né? Porque é aceito que o homem seja um pastor, um preletor, mas a mulher há um certo preconceito. Mulher pastora, nossa, né? Quantas igrejas ensinam, né? Que a mulher não pode ser pastora. Então, não é de agora, não. É desde aquela época, né, que tinha-se o título de pastor, o título de pastora, mas principalmente João Calvino não aceitava. Você vê, interessante, às vezes as pessoas e as igrejas, alguns líderes se preocupados tanto com o título que vai dar, o que não vai dar para a mulher de pastor, e às vezes o homem é pastor e ele não corresponde ao ministério pelo qual ele é chamado, né? A pessoa, eu não concordo com isso, a mulher não tem esse espaço, o espaço é do homem, mas a pessoa vai lá e não corresponde o espaço pelo qual ele foi designado, né? Pois é, então ela sempre dizia, né? Maria Madalena, quando foi lá no túmulo de Jesus, né? O Senhor falou: vai lá e fala para os outros, né? E ela foi levar a mensagem de que Jesus estava vivo, né? A mulher samaritana também foi avisar para os seus contemporâneos lá, né? O povo samaritano que tinha encontrado o Messias. Então, ela olhava por esse lado e dizia: não, eu também fui escolhida para levar a mensagem de Deus, eu encontrei a Cristo Salvador, né? E ela queria que todas as mulheres que tivessem essa mesma missão pudessem levar essa mensagem. E não queria que as mulheres ficassem somente em casa cuidando dos filhos, sendo que elas poderiam muito bem ajudar os seus maridos. E ser parte integrante, fundamental, basilar. Do crescimento da igreja. Do crescimento da igreja e da proclamação do Evangelho de Cristo, que isso é o papel fundamental. Queridos, veja só, encerrando aqui, dando uma dica. Sempre. Pesquise, estude, vai estudar. Conheça essas mulheres. Tem que estudar as mulheres de Deus. Entendendo o papel delas, a gente estudando a história. Quem não estuda a história
não sabe o presente e não tem como fazer uma projeção do seu futuro. Tá? Existiram mulheres que foram fundamentais. Inclusive, não perca. Tá? Essa playlist aqui, ela tem uma sequência. Vamos trazer muitas mulheres que tiveram papéis fundamentais, inclusive heroínas da fé. Nossa. Tá? Mulheres de Deus, que fizeram coisas que alguns homens nem pensavam, nem imaginaria a fazer. E coisas que hoje talvez a gente também não fizesse, né? Porque foram coisas bem difíceis. Bem difíceis. Queridos, Deus te abençoe. Minha amada, mais uma vez, muito obrigado. Uma bênção, tá? Deus abençoe, Pai do Senhor. Somos podcast, terminando aqui mais um episódio. Eu queria pedir para você, olha, você não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve no canal. Vai lá, meu irmão, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para que você receba todos os vídeos que foram publicados aqui. Nós temos vídeos onde a gente faz algumas críticas, vídeos devocionais e temos aqui essa playlist falando sobre as mulheres relevantes, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Tchau, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe.